Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa. Recuperação da saúde do diácono Andrade, do diácono José Geraldo, pertencentes à Diocese de Nova Iguaçu. Sétimo dia, Anita de Carvalho, José Faustino de Lima, São José Cristino, Ildeu e Maria da Glória Maé, Rômulo e Felipe Michel Maé, Lídia Maria França da Fonseca, Aida Costa dos Santos, Jacira de Lima Silva, Nívia Oliveira Silva, José Pereira Pedrosa, Francisco Tavares de Bastos e Mariana Augusta de Oliveira, Mário Evangelista de Oliveira, Maria Otávia Luiz. Ação de graças pelos 80 anos de Marcília Silva, pelos 60 anos de Eva Pereira Braga, aniversário de Pedro Henrique Pereira Braga. 29 de julho, celebração de Santa Marta, discípula de Jesus. Amiga e discípula de Cristo, Marta era irmã de Maria e de Lázaro. Ela fez de sua casa um lugar de acolhimento a Jesus e a seus ensinamentos. Nessa saudável convivência, percorreu o caminho da fé, deixou-nos palavras densas de esperança. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aprendamos, com o zelo dessa santa, o exercício cotidiano da hospitalidade. Cantemos. Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, amadas irmãs, internautas que nos acompanham nesta celebração, nós queremos então estar reunidos ao nosso Deus para pedirmos a Ele que nos proteja, que nos abençoe, mas também para agradecer o dom de nossas vidas, agradecer a Ele por tudo que Ele nos concedeu neste dia de hoje e nos tem concedido durante os dias todos que nós já vivemos. Que nós possamos então, neste momento, invocarmos sobre nós a presença da Santíssima Trindade e assim nós iniciarmos este momento sagrado, esta santa celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, a paz e fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olhemos cada um para dentro de nós e meditemos sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, procurando reconhecer naquilo que nós falhamos em não correspondermos ao amor de Deus por nós, quando nós nos desviamos daquilo que nos foi pedido, daquilo que nos foi ensinado pelo Filho de Deus que nos foi enviado. Examinemos a nossa consciência, reconhecendo-nos pecadores, para podermos pedir perdão a Deus pelas nossas
e nos conduza à vida eterna. Amém. Nós já ouvimos, então, as intenções que foram colocadas para esta celebração, mas neste momento nós somos também convidados a colocarmos mais alguma intenção que nós trazemos dentro de nós, mais algum desejo que nós temos, pedir pela saúde de alguém, pedir pelo fim desta pandemia, este mal que assusta e está matando a tantas pessoas. Podemos aproveitar, rezar pelos nossos governantes, para que eles sejam coerentes, que eles busquem coerência naquilo que eles estão propondo como forma de combater a proliferação deste mal. Peçamos pela nossa Igreja, pelo Santo Padre Papa, pelo nosso arcebispo, Dom Ayrton, pelo nosso clero da nossa Igreja particular de Mariana, por todos os padres, todos os bispos do mundo inteiro. Peçamos a Deus que nos ouça. Pai Todo-Poderoso, cujo Filho quis hospedar-se em casa de Marta, concedei-nos por sua intercessão que, servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Liturgia da Palavra. À medida que reconhecemos a grandeza do amor de Deus por nós, aproximamo-nos da fé em Jesus como ressurreição e vida da humanidade. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo
Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada falta. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, que nos acompanham pelos canais digitais, pelos nossos meios de comunicação, hoje, então, nós estamos aqui reunidos para celebrar mais uma vez o amor que o nosso Deus tem por nós. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela fala para nós que Deus, Ele nos ama muito antes que nós o tivéssemos amado. E é necessário que nós tomemos conhecimento
desta situação e nós busquemos valorizar cada vez mais o amor que Deus tem para conosco, buscando fazer com que Ele também perceba que nós o amamos. E a forma que nós temos de mostrar ao nosso Deus que nós o amamos é amando também o nosso próximo. Amando o nosso próximo, fazendo com que a pessoa que está ao nosso lado, ela se sinta valorizada, ela se sinta fortalecida, porque nós estamos ali para ajudarmos naquilo que for necessário. A pessoa que ama, ela cerca a pessoa de cuidados, ela vigia mesmo aquela pessoa que ela tanto ama, de forma que ela fique totalmente cercada de cuidados, de forma a não se desviar e se esbarrar em algum empecilho, em alguma situação que possa danificar a sua pessoa. Aqui nós vemos então como que Jesus Cristo passa para nós a forma que nós precisamos mostrar para Ele que nós o amamos. Se nós de fato o amarmos e fizermos exatamente aquilo que Ele nos manda, através da Sua palavra, nós vamos então mostrar aos outros que nós queremos ficar próximos a eles, próximos, mas não próximos simplesmente nos momentos felizes, mas próximos também nos momentos de dor. Deus, Ele quer que nós nos ajudemos. Ele quer que nós nos ajudemos para que então assim nós estejamos demonstrando que nós o amamos na pessoa do nosso próximo. Quando a gente, durante a palavra sagrada, vê o próprio Jesus chamando-nos irmãos, irmãs, primos, tios, mãe, porque nós buscamos seguir os seus mandamentos, então Ele está mostrando para nós exatamente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos amar de tal forma que as pessoas se sintam de fato membros da nossa família, uma família amada, uma família querida, uma família onde todos estão buscando o louvor e a graça de Deus. Pensemos nisso e peçamos a Deus que Ele faça com que nós possamos cada dia mais irmos alcançando esta santificação dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, para que nós possamos então fazer com que os outros sejam de fato felizes. No Evangelho nós temos esta passagem muito comum para todos nós. A situação onde Jesus vai visitar a casa de Lázaro, Marta e Maria, e lá, como nós já vimos anteriormente, enquanto o mestre estava falando, Maria estava ali ouvindo atentamente o que ele falava. E Marta estava preocupada com os afazeres da casa. Marta não estava errada, não, porque alguém tinha que cuidar, sim, das coisas, dos afazeres da casa. Mas o próprio Jesus mostra para ela que Ele é a melhor parte. Estar ali aproveitando aquele momento da sua presença é o que tinha de melhor. E aqui nesta leitura de hoje nós vimos Marta
falando com o Senhor, e ela diz para ele: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde para ela: Marta, o teu irmão ressuscitará. Então ela, mais uma vez, mostra para ele que ela acredita que ele vai ressuscitar, sim, na ressurreição do último dia. Então a gente vê que ela é, de fato, uma conhecedora da palavra de Deus e que ela tem fé. Ela tem fé, ela tem esperança, ela acredita na ressurreição. Mas ela se esqueceu de um detalhe, que ela estava falando exatamente com quem é a ressurreição. Muitas vezes nós morremos. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos morrendo. Vamos morrendo aos poucos. E é preciso então que num determinado momento da nossa vida, nós tenhamos coragem de sacudir a poeira, ficar de pé, reconhecer com humildade que nós erramos, que nós fomos frágeis e somos frágeis, reconhecer os nossos erros, levantarmos a nossa cabeça com uma decisão. É preciso que eu ressuscite, é preciso que eu busque o perdão de Deus. É o perdão de Deus que é a ressurreição para nós. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós temos de buscar sempre viver de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre. Mas, se por acaso nós cairmos, nós pecarmos, que nós não tenhamos orgulho do nosso pecado, mas nós tenhamos vergonha dele e humildade para podermos então pedir a Deus o perdão e que ele nos aceite novamente dentro da sua família. Este é o desejo de Deus. O desejo dele é que todos nós tenhamos vida e vida em abundância já aqui na terra. E nós só conseguiremos ter tudo isto se nós caminharmos junto a Ele. Então, que nós possamos pedir a Deus que nos dê coragem para estarmos sempre buscando estar na Sua presença, para que nós possamos buscar não só conhecê-lo, ouvirmos falar dele, não, mas que nós queiramos ser íntimos dele, que nós queiramos buscar estar sempre na sua presença, a ponto de sermos convidados a participar com ele do banquete, aquele banquete que ele preparou para todos nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, filhos, que nós possamos pedir a Deus esta graça, de com humildade reconhecermos as nossas culpas e termos a coragem de nos confessar quando possível, para que nós possamos então participar com Ele deste grande banquete que Ele preparou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim, nós que já estamos então em oração, vamos apresentar ao Pai do céu os pedidos da nossa comunidade. Que nós possamos então, na nossa oração, dizer a Ele: Vós sois, Senhor, o nosso refúgio e salvação. Vós sois, Senhor, nosso refúgio e salvação. Por todos os membros da Igreja, para que a semelhança de Marta sejam hospitaleiros e recebam Jesus também na pessoa do pobre, rezemos. Vós sois, Senhor, nosso refúgio e salvação. Por todas as pessoas que se empenham nos trabalhos domésticos,
Em benefício da própria família e pela alegria da hospitalidade, rezemos. Vós sois, Senhor, nosso refúgio e salvação. Pelas mulheres empregadas nos vários setores da sociedade, para que recebam salários dignos e condizentes com sua função, rezemos. Vós sois, Senhor, nosso refúgio e salvação. Pelas mulheres que em grande número prestam serviços à comunidade, para que sejam reconhecidas e valorizadas por sua presença e ação benfazeja, rezemos. Vós sois, Senhor, nosso refúgio e salvação. Hoje nós celebramos o 7º dia por alma de Anita de Carvalho. Peçamos a Deus, que já a recebeu no céu, na sua glória, que conforte o coração dos familiares, dos amigos. Ele que é Pai, Ele que sabe tudo e que Ele que conhece a todos possa então dar este consolo a estas pessoas. Vós sois, Senhor, nosso refúgio e salvação. Nós celebramos também hoje ação de graças, 80 anos de Marcília Silva, 60 anos de Eva Pereira Braga e o aniversário de Pedro Henrique Pereira Braga, 2 anos. A Eva é a avó do Pedro. Então a gente vê aí a graça de Deus renovando sempre a sua família. Uns vão, outros vêm, mas isso mostra para nós que nós somos de fato uma família, a família de Deus. Peçamos então a Ele que continue sempre nos abençoando. Rezemos ao Senhor. Vós sois, Senhor, nosso refúgio e salvação. Aceitai, ó Deus Pai Todo-Poderoso, estes pedidos que agora lhes são apresentados. Isto nós vos fazemos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas de Deus, Jesus Cristo é o nosso Mestre, aquele que se doou por amor a nós. Ele é o Filho amado de Deus. Ele é aquele que foi enviado para nos resgatar para a vida eterna. E Ele está aqui presente junto de nós, nestas hóstias consagradas. Que nós possamos então fazer um pequeno momento de adoração ao Filho de Deus amado, que está aqui presente junto de nós.
nada poderá me derrotar, desde que eu esteja unido a Ele, o Senhor. E este Senhor que veio ao mundo para nos salvar, para que nós sejamos então fortes e permaneçamos unidos como família que somos, Ele nos ensinou a rezar. Então, unidos que somos, família de Cristo, nossos lares que agora participam desta celebração, mesmo à distância, estão presentes no coração do nosso Deus, estão presentes porque estão em oração. Rezemos então, irmãos e irmãs, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nós vos pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor esteja sempre presente junto de nós. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, para que nós busquemos estar sempre em vossa companhia. Por isso nós queremos contar sempre com a sua paz. A paz que nós tanto precisamos para que nós possamos viver sempre como irmãos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, veio para nos salvar e para nos alimentar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Comunhão espiritual. Ó Jesus meu, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, venha ao menos espiritualmente ao meu coração. Como se já tivesse recebido, te abraço e uno-me todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a separar-me de vós. Amém.
Oremos. Ó Pai, que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho nos desprenda das coisas perecíveis, para que, a exemplo de Santa Marta, vos amemos sempre mais na terra e vos contemplemos eternamente no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então hoje nós podemos rezar. Quero aqui então cumprimentar em nome do nosso pároco, dos nossos paroquianos, os familiares da Anita de Carvalho, neste 7º dia de seu falecimento. Aceitem as orações que fizemos por vocês e por ela, para que vocês sejam consolados pelo Pai. Também os outros que nós citamos aqui, os nomes, os falecidos, pessoas que conviveram conosco, que Deus dê também a vocês, todos familiares e amigos, muita tranquilidade e muita paz. E que vocês todos nós continuemos acreditando na ressurreição, tenhamos esperança, tenhamos fé. Quero também parabenizar aqui a dona Marcília Silva pelos seus 80 anos de vida. Como que é bom, né? Comemorar 80 anos. Tem muita gente que é apressado, vai um pouco antes, mas é isso aí. A gente tem que buscar, pedir sempre a Deus que nos proporcione muitas alegrias nos dias que a gente vive e que nós possamos viver sempre buscando a santidade, pedindo a Ele que nos fortaleça sempre. Também quero parabenizar aqui a Eva é minha irmã, viu, gente? Vocês que estão assistindo, a Eva Pereira Braga, minha irmã, e o meu sobrinho Pedro Henrique. A Eva fazendo 60 anos e o Pedro Henrique, seus 2 aninhos de vida. Que Deus os abençoe, Deus os proteja. Aniversário também da irmã Rezende. Nós não a temos aqui no nosso meio, participando conosco das nossas celebrações. Ela foi, então, se recolheu por causa da idade, dos problemas de saúde, mas nós rezamos também por ela. Vamos dedicar a todas as pessoas da nossa Itabirito, a todos os nossos benfeitores, a todas as pessoas do mundo, o oferecimento da nossa novena em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora da Boa Viagem. Santa Maria da Boa Viagem, com maior confiança suplicamos o vosso auxílio. Não confiamos nos nossos méritos. Graças vos damos por conhecer o doce título de Senhora da Boa Viagem, que nos inspira tanta confiança. Nós vos pedimos humildemente, fazei-nos sentir sempre a vossa presença, concedei-nos as graças que vossos filhos vos pedem, e dela usem para a glória de Deus e para que testemunhemos o Evangelho de Jesus Cristo. Fazei-nos conhecer cada vez mais tudo o que devemos à vossa bondade e tudo o que dela podemos esperar. Vós sois a Virgem toda-poderosa, a onipotência suplicante. Abençoai-nos, boa Mãe de vosso Filho, que aprendamos a amar e adorar
nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nós possamos permanecer sempre unidos a Ele. Graças